Olá pessoal, seja muito bem-vindo à aula de fatorial, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre fatorial. A definição de fatorial é aquele famoso ponto de exclamação que muita gente olha e não sabe qual que é a definição, para que serve, como utilizar. Então vem comigo que a gente vai conhecer qual é a definição de fatorial. Sendo n um número natural maior e igual a 2, aqui a gente tem uma condição que o fatorial ele tem que ser maior ou igual a 2. Defina-se o fatorial de n pelo produto de n e todos os seus antecessores até 1. Ou seja, o que significa isso, pessoal? A gente vai pegar o fatorial de n, por exemplo, o número 3. Então a gente vai iniciar de n, ou seja, de 3, e vai fazer os fatores, né? Por isso que vem da palavrinha fatorial, de fatores, da multiplicação. A gente vai fazer essa multiplicação até chegar ao número 1. Como assim, professor? A gente vai começar pelo 3 e vai desenvolver seus fatores até o número 1, ou seja, utilizar os seus antecessores em fatores, beleza? Por exemplo, a gente utiliza o número 3 e a gente vai fazer os fatoriais dele. Então a gente vai iniciar pelo 3 e vai multiplicar por cada antecessor até o número 1. Como assim, professor? O 3 é o próprio n, o seu antecessor, o antecessor de 3, 2, antecessor de 2, 1. Opa, cheguei no 1. É o que fala a definição. A gente vai utilizar todos os seus antecessores até o número 1. Beleza, galera? Então, pessoal, a gente tem essa condição aqui, ó, que o n tem que ser maior ou igual a 2. Por que o n tem que ser maior ou igual a 2? Igual a 2. Vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a fórmula geral de fatorial, se você pegar um n qualquer, ou seja, um número qualquer, por exemplo, 3, você vai começar dele. Então, por isso que a gente iniciou por n. Como diz a definição? Como a definição fala, multiplicar, ou seja, fazer o fatorial dos seus antecessores. Então a gente vai desmembrar. Se eu tirar de n 1, vai ficar n menos 1. De menos 1, se eu tiro menos 1, aí eu já chego no n menos 2. Agora, porque n menos 1 com menos 1, menos 2. Agora, de menos 2, se eu retiro 1, menos 1, por que menos 1? Porque menos 1 na matemática significa o antecessor, beleza? Então, quanto que é menos 2 menos 1? Menos 3. E de menos 3, professor? De menos 3 a gente também vai tirar 1, para a gente ver. A gente chegaria no menos 4 e assim sucessivamente até eu chegar no último, né, que seria o número 1, por definição, galera. Então é muito importante a gente aprender a fazer esses desmembramentos, por quê? Para a gente utilizar nas simplificações. Então fica de olho aí nessa parte, beleza, galera? Então, pessoal, por que? Agora a gente vai voltar aqui, ó. Por que o n tem que ser maior ou igual a 2? É simples. O n seria o 0 e o 1. Se a gente pensar, qual é o número, qual que é o antecessor natural de 0? Não tem. Então, essa regra, pessoal, ela se aplica a partir do n maior ou igual a 2, porque não tem como eu aplicar no n igual a 0, porque a gente não vai ter um antecessor natural. Pessoal, por isso que o fatorial de 1 é 1. Ele não vai ter outros antecessores, somente o próprio 1. Então, por definição, a gente sabe que o n fatorial de 1 é igual a 1. Então, professora, como é que faz fatorial aí utilizando números? Porque com números eu entendo melhor. Então vem comigo aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês como é fácil. Então, guardando que a gente vai utilizar o próprio n, ou seja, o próprio número, e vai fazer os seus fatores, vai fazer essa multiplicação pelos fatores até o número 1. Beleza, galera? Então vem comigo aqui no quadro. Por exemplo, a gente tem 3 fatorial. Por definição, a gente faria, começando pelo próprio, 3 vezes os seus antecessores até o número 1. Prontinho, eu comecei pelo próprio n e fui fazendo seus fatores até o número 1. Agora fica simples, somente multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. E como ficaria o fatorial de 2? O fatorial de 2 ficaria 2, o próprio n, vezes o seu antecessor, 1.
fatorial de 2 ficaria 2. Como ficaria o fatorial de 1? O fatorial de 1 seria ele mesmo, n, vezes o seu antecessor. Ou seja, eu tenho que andar até o seu antecessor. Só que a definição fala que eu tenho que ir até 1. Então, a gente só tem o próprio 1, beleza? Então, por isso que o n fatorial de 1 é igual a 1. Então, pessoal, vamos chegar ao n fatorial de 0 igual a 1. Para fazer essa demonstração, eu vou mostrar para vocês uma relação matemática simples, que todos podem entender, para a gente chegar na conclusão que o n de fatorial de 0 é igual a 1. Por exemplo, eu tenho o número 5. Se eu quiser escrever o número 5 de outra forma, eu posso fazer isso aqui, ó, 6 vezes 5 e dividir isso tudo por 6. Utilizando a regra de simplificação de fração, eu posso simplificar esse 6 por esse 6, onde eu vou chegar no número 5. Então, qual foi essa relação que eu utilizei aqui? Simples. Eu multipliquei pelo seu sucessor e dividi ele para simplificar e retornar. E cheguei na mesma conclusão, ou seja, no mesmo valor. Então, não alterou em nada. Vamos fazer a mesma forma aqui? Vamos pegar o sucessor de 3, ficaria 4 fatorial dividido por 4. Eu tenho, desmembrando o 4 fatorial, a gente tem que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4. Então, por simplificação, eu posso simplificar e eu vou chegar no 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, fatorial de 3. Isso é igual ao próprio fatorial de 3. Ok? Utilizamos o mesmo princípio. Vamos pegar o sucessor de 2, fatorial de 3, dividido por 3. Desmembrando esse fatorial, a gente sabe que ele é 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 3. Então, eu consigo chegar no próprio fatorial, porque 2 vezes 1 é o fatorial de 2. Então, eu cheguei no próprio fatorial de 2. Vamos desmembrar o 1 da mesma maneira. Então, o sucessor de 1 é 2. Então, 2 fatorial dividido por 2. Desmembrando esse fatorial, eu ficaria 2 vezes 1 dividido por 2. Fazendo a simplificação da fração, eu tenho que é igual ao próprio 1 fatorial. Então, o fatorial de 1 é igual a 1. Agora, vamos fazer o fatorial de 0, pessoal. O fatorial de 0 eu vou colocar aqui embaixo. Então, o sucessor de 0 seria fatorial de 1 sobre o próprio 1. O fatorial de 1 é igual a 1. Então, se o fatorial de 1 é igual a 1, dividindo 1 por 1, então eu chego que o 1 dividido por 1, a gente sabe que é 1. Então, a gente consegue demonstrar que o fatorial de 0, ele é igual a 1. E também o fatorial de 1, ele também é igual a 1. Ok, galera? Então, a gente demonstra que o fatorial de 0, ele é igual a 1. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aí a demonstração. Depois vocês voltem, tenta fazer novamente sozinho para ficar top aí em fatorial. Então, vem comigo aqui no quadro que a gente vai ver como isso é cobrado, como a gente resolver as equações e como a gente vai desenvolver aí
as várias possibilidades que tem os exercícios de fatoriais. Agora a gente vai ver na prática como desenvolver os fatoriais. Então, pessoal, a gente tem as operações, né? A gente tem a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos ver como faz esses fatoriais em cada situação? Então, aqui na soma, pessoal, a gente tem 3 fatorial mais 2 fatoriais. É simples, a gente vai fazer fatorial de 3 vezes 2 vezes 1, somado com 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 2 vezes 1, 2. Então, fatorial, 3 fatoriais mais 2 fatoriais é igual a 8. Na subtração ficaria a mesma ideia, né? A gente tem o fatorial de 3. A gente fixar 3 vezes 2 até chegar a 1. Menos o 2 vezes o 1. 3 vezes 2 vezes 1, a gente já sabe que dá 6. 6 menos 2 vezes 1, 2. Então, 2 menos 6 menos 2, 4. Até aqui é bem óbvio, bem tranquilo. Agora aqui na multiplicação, então aqui a gente vai desmembrar e depois fazer a multiplicação. Então ficaria 3 vezes 2 vezes 1 multiplicado por, vamos abrir um parênteses aqui e fechar para separar, 2 vezes 1. Esse fatorial a gente já sabe que vai dar 6 vezes 2. Então, temos 12. Fatorial de 3 multiplicado por 2 é igual a 12. Nos desenvolvimentos de simplificação de fração, a gente vai utilizar a regrinha seguinte. A gente vai utilizar o antecessor, a gente sempre vai procurar qual que é o maior, né? A gente tem o 3 e o 2. Qual que é o maior fatorial? O 3. A gente vai desenvolver ele até chegar ao 2, ou seja, a gente vai pegar o maior e fazer com que ele chegue até o menor. Como assim? Então vamos lá. Então a gente vai ter, quem é o maior? O 3. Então eu vou ter 3 vezes 2 fatorial. Isso dividido por 2 fatorial. Com isso, eu chego que eu tenho um fator comum aqui, ó. Quando eu tenho um fator comum, eu posso usar a divisão de fração, pessoal. Vou deixar uma aulinha aqui, trazendo dica para vocês de simplificação de fração. Porque o fatorial, pessoal, ele envolve muita simplificação de fração. Para você resolver e ser mais rápido, é importante você saber e dominar aí simplificação de fração. Beleza, pessoal? Então aqui eu posso simplificar porque eles são comuns. Então sobrou para mim o 3. Então, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Qualquer simplificação de fração, a gente vai cair nessa teoria. A gente vai andar até o menor para a gente poder fazer a simplificação que eu utilizei na demonstração do fatorial de zero. Então, pessoal, vamos fazer esse exercício, simplifique as frações. A gente tem o 9, que é o maior, e o 7, que é o menor. Eu vou pegar do maior e andar até o menor, porque não tem como andar do menor para o maior. Eu tenho como desmembrar o maior para o menor. Então, do 9, eu vou chegar até o número 7. Então, ficaria 9 vezes 8 vezes 7. Eu termino com o fatorial dele mesmo, ok? Sobre o 7 fatorial. Utilizando simplificação de frações, como é comum, eu posso simplificar. Então, 9 vezes 8 daria 72. Aqui, galera, sobrou 1 vezes 72, ficaria 72, ok? A mesma ideia aqui, pessoal, a gente vai utilizar a simplificação de fração aqui, a gente pode fazer de várias maneiras aqui, eu vou pegar uma maneira e você pode, se você souber fazer de outro jeito também, pode utilizar aqui. Então, eu poderia fazer o fatorial separado de 4, somar depois com 5 e depois o resultado
dividir pelo fatorial de 3. Essa é uma maneira. A gente tem uma segunda maneira, que é utilizando os princípios das frações. Por exemplo, na fração, quando eu tenho 3 mais 4 dividido por 3, é o mesmo que escrever 3 sobre 3 mais 4 sobre 3, ok? Essas duas frações são equivalentes, então a gente vai desmembrar o nosso fatorial e fazer a mesma coisa. A gente vai colocar 4 fatorial de 3 mais 5 fatorial de 3. Então, pessoal, eu posso utilizar o mesmo princípio. A gente vai partir do maior até chegar no menor, de 4 até chegar a 3, e depois de 5 até chegar no 3, para a gente poder fazer a simplificação. Então, essa aqui de cima ficaria 4 igual 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. O objetivo é simplificar. Mais. Vou pegar um 5 e desmembrar até chegar no 3. Então, ficaria 5 vezes 4 vezes fatorial de 3. Dividido por 3 fatorial. Simplificando, pessoal, a gente tem essa possibilidade, sobrou 4. E a gente tem essa simplificação. 4 vezes 5, 20. Quatro mais 20, 24. Beleza? Então, pessoal, é uma maneira de se fazer, né? Eu desmembrei para ficar fácil a minha simplificação. É um processo mais direto. Agora, se você fizer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, somado com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, vai chegar no mesmo resultado. Aqui, pessoal, a gente tenta fazer o processo para a gente ganhar tempo, porque tem questões que a gente tem pouco tempo para resolver, então não podemos perder tempo. Está a dica aí. Sempre eu vou pegar o meu maior, desmembrar ele até chegar no menor. Beleza? Então, mais uma simplificação ali, pessoal. A gente tem aqui n fatorial, n menos 2. A mesma teoria. A gente vai pegar o maior e chegar ao menor. Qual que é o maior? Positivo ou negativo? O maior é sempre o positivo. Então, eu vou desmembrar o n. Pela teoria de fatorial, o n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 e assim vai, até chegar ao 1. Então, a gente vai utilizar essa mesma regrinha, pessoal. A gente vai desmembrar o n até chegar no n menos 2, beleza? Então, temos n vezes n menos 1 vezes n menos 2, o meu objetivo, n menos 2, fatorial. Eu tenho n menos 2, aqui eu não vou mexer porque ele é o meu menor. O que eu tenho em comum para simplificar? Agora, eu tenho duas possibilidades aqui, né? O que sobrou para nós? Sobrou n que multiplica n e n que multiplica n menos 1. Já vou fazer. N ao quadrado, n vezes n, n ao quadrado. Menos, por quê?
menos com mais, menos. Então, menos 1 vezes n, menos n. Chegamos a uma equação no segundo, equação no segundo grau. Pessoal, para a gente desenvolver os exercícios de fatorial, a gente precisa de duas principais habilidades. A gente precisa de saber desenvolver as equações do segundo grau, porque a maioria dos fatoriais vão finalizar com equações do segundo e terceiro grau. Então precisamos utilizar, vou deixar a aulinha aqui para vocês da como resolver uma equação do segundo grau, como resolver uma equação do terceiro grau, também vou deixar. Eu vou deixar para vocês também um aulão, galera, sobre simplificação de fração, que é muito importante aqui para desenvolvimento dos fatoriais, beleza, pessoal? Então, pessoal, para finalizar, vamos fazer esse último exemplo aqui. N mais 3 fatorial, N mais 5 fatorial. Então, vamos pegar e desmembrar até chegar no menor. E o menor é N mais 3, então eu vou mexer no N mais 5, que é o maior. Então, sinalzinho de igual, repetindo, N mais 3 fatorial sobre. Vamos utilizar os seus antecessores. Vai ficar N mais 5 vezes N mais 4 vezes N mais 3 fatorial. Olha que beleza! Então, aqui, pessoal, eu posso simplificar, utilizando a simplificação de fração. Sobrou em cima 1. Embaixo sobrou essa multiplicação, N mais 5 vezes N mais 4. Então, pessoal, aqui a gente tem uma equação aqui do segundo grau. Vamos só desmembrar ela, para simplificar ela o máximo possível. Vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. N vezes N ao quadrado. 4, ou seja, 4 vezes N ou N vezes 4 é o mesmo resultado. A gente tem 4N. Então, multiplicamos o N vezes 4. Vamos distribuir o 5 agora por N, distribuir o 5 por 4. 5 vezes N, 5Ns. Mais 4 vezes 5, 20. Para simplificar e ficar bonitinho, a gente tem em cima 1. Vamos juntar 4 mais 5, 9Ns. Então, a gente tem embaixo N ao quadrado mais 9N mais 20. Ok, galera? Então, chegamos aí ao fim da simplificação. Agora é só praticar vários tipos de equação, né? São vários tipos. Para finalizar esse aulão aí de fatorial, pessoal, a gente vai falar sobre fatorial duplo e fatorial triplo, para não ficar em branco, quando vocês se depararem aí com atividades utilizando o fatorial duplo e triplo, você saber fazer, beleza? Então, pessoal, para a gente deixar o nosso estudo de fatorial bem completinho, a gente vai ver o duplo fatorial, o triplo fatorial e o quádruplo fatorial. Então, pessoal, o duplo fatorial é quando a gente utiliza 2 pontos de exclamação. Então, não vai ser o normal, o fatorial simples é com 1 ponto de exclamação. No duplo, a gente vai utilizar 2 pontos de exclamação. No fatorial triplo, 3 pontos de exclamação. No quádruplo, a gente vai
utilizar 4 pontos de exclamação. A gente não vai retirar do número mais 1, a gente vai retirar 2, porque é duplo. Se for triplo, a gente vai retirar 3. Se for quádruplo, a gente retira 4. Beleza? Então vem comigo, a teoria fica n menos 2, n menos 4, a gente vai até chegar ao 2, porque é par. Então não tem como chegar no 1. Já o ímpar tem como chegar até o 1. Então a gente vai fazer n, tira 2, vai tirar 2, multiplicado, né? Tirar 2 é multiplicando por 2, né, pessoal? E aqui eu vou utilizar 5 menos 3 para simbolizar o 2. Tira 2, vai chegar no 1. O par chega até o 2 e o ímpar chega até o 1. Então, pessoal, como ficaria isso em números? É simples. 10 fatorial ficaria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Já o duplo fatorial a gente não vai fazer. Aqui a gente diminuiu, fizemos os fatores diminuindo 1. Então a gente vai tirar 2 de cada fator. Então vai ficar 10, sempre tem que iniciar pelo próprio número, 10 vezes 10, tira 2, menos 2, 8, vezes, tira 2, 6, tira 2, 4, tira 2, multiplicado por 2. Pronto. Esse é o duplo fatorial. Agora, assim sucessivamente, a gente também vai fazer com o triplo fatorial a mesma maneira, só que a gente não vai retirar 2, agora a gente vai retirar 3. Então, vamos retirar 3. Então, 10 vezes 10 menos 3, 7. Retira 3, 4. Retira 3, 1. Esse é o triplo fatorial. E assim sucessivamente, vamos fazer por quádruplo fatorial. Então, 1, 2, 3, 4. Então ficaria 10 vezes. Retira 4 de 10. 6. Retira 4. 2. Então a gente vai até aqui. Ok, pessoal? Então, pessoal, espero que tenham gostado aí dessa videoaula super completa aí de fatorial. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, divulgue aí com seus amigos, seus coleguinhas. E vamos estudar matemática aí, pessoal, com a Prof. Elaine aqui no meu canal. Fazer live com vocês para a gente tirar dúvidas e trocar experiência, porque eu aprendo com vocês, vocês também aprendem comigo e a gente assim aumenta o nosso conhecimento. Ok, galera? Sejam bem-vindos aí ao Prof. Elaine. Matemática com a Prof. Elaine.